Este é um produto original A Crítica. Oi, vida. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao primeiro episódio da primeira temporada do Impaciência, o podcast de divulgação científica da Crítica. Estamos no Estúdio Calderaro, o setor de podcasts da casa. Eu, Victor Libório, Clara Toledo, seus dois apresentadores. Oi, Clara, tudo bem? Oi, Victor, tudo bem? Como convidados, como pesquisadores, nós temos Rickson Maciel. Opa. E Alexis Sodré, que está com a gente remotamente. Oi, Alexis, nos ouve? Tá tudo bem? Oi, Victor, tudo bem? Como esse é o primeiro episódio, eu vou dar uma explicação um pouco mais robusta de como o podcast funciona, por que ele nasce, etc. O Impaciência nasce da vontade de começar a corrigir ou pelo menos compensar algumas faltas. Uma delas é a ausência da pesquisa regional no jornalismo local, de forma mais categórica, né? Quem passa pela academia sabe que um dos principais desafios é aproximar a ciência da comunidade popular. Em certo sentido, a ciência é muito conectada à comunidade, aos povos, enfim, ao popular, porque nós tiramos informações desses povos, da comunidade, para a ciência funcionar, para a análise da ciência. E a gente já explora e tira muito dessa comunidade. Nada mais justo do que, pelo menos, devolver uma possibilidade maior de compreensão de como a ciência funciona. E eu falo já por mim também, porque eu só fui entender o que era ciência na própria academia. Daí a gente já tira que a academia, a ciência, é uma coisa muito fechada em si mesma, o que é uma coisa muito perigosa. Eu saí da escola sem saber que língua portuguesa, que sociologia envolviam ciência, muita ciência. Como foi isso para vocês? Porque eu nunca tive uma feira de ciência na escola que, por exemplo, falasse de um livro, de um autor, que hipotetizasse o que um autor quis dizer com certa frase em certa obra. E eu nunca vi, por exemplo, um fenômeno sociocultural sendo explicado numa feira de ciências. Daí a gente já tira que a ciência é limitada à biologia, à química, à matemática, etc. Eu nunca tive feira de ciências, por exemplo, algo que não tive em nenhuma das escolas que eu passei. E tratar de ciência como todo, né, como estudo do mundo, foi realmente só na faculdade. E é isso, assim, antes eu não tinha ideia de que a língua portuguesa poderia ser estudada, que tem métodos, que tem pesquisa. Uhum. E claro que a gente sabe que a filosofia, a sociologia são ciências, mas eu fui aprender isso muito mais pra frente. E é como você disse, né, muito perigoso, porque são as ciências humanas, Uhum. e elas são estudadas não da mesma forma, mas tem métodos, tem muita pesquisa por trás, e a gente acredita que só um lado da ciência, só as ciências naturais ou as ciências exatas são válidas, quando na verdade é completamente contrário. Completamente contrário. Sim, já no meu caso, no meu ensino médio, eu tive duas feiras de ciência. Eu tive uma feira de ciência de física e outra que não era um tema bem definido, mas era uma feira cultural. Mas ali a gente só tinha uma noção exata de que era ciência, a feira de física, de exatas ali, que tinha todo aquele aspecto tecnológico, sabe? Que, assim, no senso comum, difundido, nós olhávamos para aquilo e entendíamos, poxa, estamos aqui fazendo uma feira científica, mesmo porque ela era de física. Já no primeiro ano, que foi a feira cultural, que nós trouxemos, inclusive, povos regionais para poder fazer a explicação antropológica a respeito deles. Uhum. A feira era muito mais focada em história e sociologia.
a gente não tinha aquela ideia de que aquilo era ciência também, aquilo era só uma feira cultural mesmo, assim, como se cultura também não envolvesse ciência. Já no terceiro ano nós não tivemos também. E essa questão de ciências se relacionarem só com aquilo de tecnologia, de exatas biológicas, eu também partilhava muito dessa ideia, muito dessa visão, até procurar a respeito, quando, por exemplo, os vestibulares para faculdades se aproximavam, eu fui atrás de pesquisar, e também porque individualmente a pessoa tem algum mérito de ir atrás, de se informar, porque a informação agora está sendo bastante difundida a respeito desse tipo de assunto. E quando foi ali que eu entendi, né, que a ciência não é só aquilo que a gente tem, sei lá, foguete, experimentos científicos num laboratório, biologia não, também ciências humanas tem método científico, tem um estudo que você faz com rigor metodológico, que passa por revisão de pares também, passa por crítica, e com tudo isso torna-se um pilar também da comunidade científica ao lado de biologia, de biológicas e de exatas. Fatos. Isso é muito perigoso por todos os motivos que nós falamos aqui, e também porque a gente é muito acostumado com a ponta final da ciência, com a materialização. Muita gente não sabe que a medicina, ela nasce dos povos indígenas, por exemplo. E a divulgação científica, a divulgação de métodos científicos, de trabalhos científicos e de pesquisadores, nos dá a oportunidade de entender como é que a ciência funciona. E o Impaciência vem com essa intenção. Nós temos as revistas científicas, os eventos acadêmicos que são feitos justamente para a divulgação científica, mas, como eu falei, isso é de um modo fechado em si mesmo. Às vezes, essas revistas acadêmicas e esses eventos, eles servem só para contar pontos no Lattes. E, no fim das contas, você não está sendo divulgado de verdade. Porque se você não sai do mesmo espaço em que você produziu, tipo, que divulgações são essas, sabe? Óbvio que essas divulgações mais sistêmicas são importantes, mas o nosso podcast nasce como uma derivação popular de divulgação, ou como uma tentativa de. Porque, como eu falei, é importante, é indispensável e muito necessário que nós levemos a ciência de forma popular à comunidade popular, que é de onde a ciência justamente tira o seu sustento, o seu corpus. E ao trazer à luz pesquisadores iniciantes como o Rickson, como o Alexis, até como eu mesmo e a Clara, nós pretendemos dar uma sobrevida a pesquisas e pesquisadores de graduação. Isso porque, muitas vezes, a vida da pesquisa nasce e morre no TCC ou em programas de iniciação científica, PAIC, PIBIC, etc. E esses programas, às vezes, eles pagam R$400 a pesquisadores debutantes, como uma espécie de incentivo e também como uma tentativa de te fazer se dedicar à ciência. Por exemplo, esses editais, eles geralmente proíbem, se você quiser receber os 400, de ter um emprego por fora. Então, você tem que se dedicar à pesquisa. Só que isso é muito complicado para um cientista iniciante. Primeiro porque, tipo, olha a situação econômica que a gente está agora. R$400 não dá para nada. Nada. E aí você ainda ter que dedicar a sua vida à ciência, a uma pesquisa, é muito complicado. E você ainda não poder ter um emprego complica mais ainda. E hoje em dia é muito difícil tu poder só estudar. Isso é um privilégio. Na grande maioria das vezes você tem que estudar e tem que trabalhar. É verdade, realmente. É interessante que a pesquisa científica, a iniciação científica, ela abre
esse mundo que era fechado na época da escola, né? Para mim foi assim, eu não fui bolsista de iniciação científica, mas eu fui voluntária na universidade e foi o que abriu minha cabeça para todo mundo da comunicação. Eu que sou estudante de jornalismo, eu e Vitor Libório aqui, universitários, né? E foi muito importante para mim e para meus colegas também, iniciação científica abriu portas para a ciência mesmo, para a gente. E é muito, assim, é quase essencial, eu acredito, para quem quer seguir carreira acadêmica, iniciar ali nesse processo. Foi muito importante para mim. E mesmo sendo voluntária, eu não trocaria por nada essa experiência. Só que na grande maioria das vezes as pessoas não seguem a vida acadêmica, então os trabalhos acabam iniciando na iniciação científica, que às vezes é o próprio TCC, e termina ali mesmo. A gente tem uma gama muito limitada de pesquisa aqui no Amazonas. Se você quiser fazer doutorado, você tem que sair do estado, por exemplo. Mestrado, tem, mas você consegue contar no dedo as opções que você tem aqui, né? Então, o Impaciência também vem com a vontade de dar sobrevida a esses trabalhos que acabam terminando ali, não sei se é o caso do Rick, não sei se é o caso da Alexis, mas muitas vezes a gente sabe que o TCC é a porta de entrada e também a porta de saída da ciência. Pesquisar é muito caro, e aí a gente volta para aqueles R$400. Você ainda tem que sobreviver, você tem que garantir ali o seu mínimo existencial e ainda tem que comprar livros de literalmente centenas de reais. Caríssimos. E você vai em livrarias, vai na parte técnica, na parte de sociologia, de literatura, na parte de linguística, por exemplo, que é o meu caso, você encontra livros de R$70 até 400, 500. Outro dia eu estava olhando na Amazon e eu encontrei livros de teoria da crítica cinematográfica de tipo de R$5.000, sabe? Então, a partir da iniciação científica, as coisas só vão se afunilando em vários sentidos. E a gente sabe que o Amazonas ele é produtor de pesquisas muito interessantes. A gente vai falar das pesquisas que nós trouxemos com os nossos pesquisadores, mas o Amazonas ele não é exatamente visto como pesquisador. O Amazonas ele é pesquisado. Muitas vezes ele é pesquisado. Então, ele entrega muito corpos, nós somos muito explorados, nossos povos são muito explorados, mas nós precisamos de uma voz mais ativa, nós precisamos ser vistos como pesquisadores também. Então, em suma, o Impaciência tem a vontade de explanar não só pesquisas, mas pesquisadores também e o que custa pesquisar, o que custa em vários sentidos, não só financeiramente, mas muitas vezes você tem que entregar a sua vida à pesquisa. Clara, você pode falar como é que o podcast vai funcionar, a rotina daqui para frente? Claro, Vitor. Então, teremos podcast sexta sim, sexta não, saindo sempre às 10 horas no YouTube e em quase todos os tocadores de áudio. Então, assim, sexta-feira, às 10 horas, sexta sim, sexta não, teremos Ciência Ímpar para você, ouvinte. Então, começando as apresentações, eu sou o Victor Libório, eu tenho 23 anos, eu sou finalista de letras pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e também sou calouro de produção audiovisual da PUC Minas, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. A Clara estuda jornalismo na UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Né, Clara? Finalista também? Finalista também. E a Clara vai apresentar os nossos pesquisadores. Farei uma breve introdução, depois eu deixo espaço para eles se apresentarem melhor, falarem dos gostos pessoais, de onde eles querem chegar com a pesquisa e de planos. Mas aqui temos o Rickson Maciel, que é graduado em Direito pela Universidade Paulista daqui de Manaus. E lá longe, em São Paulo, aqui remotamente, a gente tem a Alexis, que é graduada em Direito pela Universidade Paulista também de Bauru.
E a gente traz 2 trabalhos diferentes hoje. A gente traz o trabalho do Rickson, que é um trabalho de TCC, de nome Mínimo Existencial, um olhar sobre direitos e garantias fundamentais em tempos de calamidade social. E, junto com ele, a gente traz o trabalho da Alexis, que é Eutanásia, o direito à morte digna. Esse é o episódio de hoje, e agora eu dou um tempinho para você, primeiro, Rickson, se apresentar um pouco, falar um pouquinho de você, do seu trabalho. Olá, boa tarde a todos aqui. Me chamo Rickson Maciel, tenho 23 anos, como a nossa amiga já falou, eu sou bacharel formado pela Universidade Paulista daqui de Manaus. Agora, com planos acadêmicos, eu tenho, além da intenção de exercer a advocacia, já prestei o exame da ordem recentemente, eu também tenho intenções de seguir com a carreira acadêmica, com pesquisa científica, eventualmente chegar ao nível de doutorado, que é uma aspiração que eu tenho pessoal. E eu sei, sim, das dificuldades que temos a respeito da pesquisa científica e conciliar junto com essa questão da advocacia privada, mas é um desafio que eu quero, que eu aceitei e tenho a intenção de levar à frente. Alexis, por favor, se apresenta. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Alexis Sodré, eu tenho 24 anos, sou formada em Direito pela Unip daqui de Bauru, sou pós-graduanda de Direito Internacional e Direitos Humanos pela PUC Minas, sou advogada e em relação à carreira acadêmica é um tema que eu ainda estou pensando em explorar, não tenho muita certeza ainda. Vamos ver o que aguarda. Ok, então nós podemos começar a falar dos trabalhos. Uma coisa muito interessante e é uma explicação que eu tenho também que dar sobre a dinâmica dos episódios. Cada episódio vai contar com, no mínimo, 2 entrevistados com 2 pesquisas diferentes que têm um tópico em comum ou uma linha de análise em comum. Nesse caso, sem querer, eu acabei recebendo uma combinação de trabalhos perfeita, ali uma espécie de yin yang. Porque o trabalho do Rickson, o mínimo existencial, um olhar sobre direitos e garantias fundamentais em tempos de calamidade social, fala justamente sobre o essencial para se viver com dignidade. Aliás, o essencial para se sobreviver com dignidade. O da Alexis é o oposto, basicamente, porque ela fala sobre a morte com dignidade. Então, nós temos um trabalho falando sobre a existência com dignidade e o deixar de existir com dignidade. Rickson, por que o tema? Quais foram os seus métodos? Olha, esse tema, ele é muito mais partiu de uma aspiração pessoal. Eu sou uma pessoa que se importa com gente. Eu gosto de... Por isso que, inclusive, um dos motivos para eu estar no direito é esse, de querer ajudar as pessoas o máximo que eu puder. E estudando a doutrina, nos estudos da faculdade mesmo, os livros que os professores passavam para a gente, eu topei com este tema da doutrina, que é o mínimo existencial. É um tema que está ali dentro, inserido da dignidade da pessoa humana, que é um princípio basilar, principal do direito contemporâneo. E eu fui com interesse, com o intuito de saber o que seria esse mínimo existencial, que é esse existir com dignidade, não apenas sobreviver. Sobreviver, no caso, você somente chegar no final do dia e sabendo que viveu, mas sei lá, você não tem às vezes o que comer, você não tem uma moradia digna, você não tem às vezes segurança no local onde você mora. E tudo isso são questões que eu olho e vejo como algum tipo de, como eu posso dizer, distorção a respeito do que seria o trabalho do direito. Então, o intuito do trabalho era olhar para esse conceito, o mínimo existencial, destrinchá-lo, e ao destrinchá-lo e delimitá-lo, ver como que ele se aplica na realidade social, como é que ele se aplica na vida do brasileiro médio, do brasileiro comum.
E isso é algo que está presente mesmo no dia a dia de qualquer pessoa. Você tem na legislação, você tem na Constituição mecanismos que prevêem, objetivos que prevêem a redução da desigualdade, a erradicação da fome e da pobreza. Tudo isso são objetivos da República Federativa do Brasil. E isso daí é exercido como? Por meio dos nossos representantes eleitos, que são eleitos democraticamente pelo povo. E esses gestores são eles são, como as pessoas comumente chamam, dos empregados do povo, mas eles são gestores da coisa pública. Eles estão lá apenas para administrar aquilo que já é nosso. Então, eles não podem fazer o que eles simplesmente querem. Eles têm de seguir a legalidade, seguir o que está na lei. Essas questões sobre mínimo existencial e direitos e garantias fundamentais, que também está previsto na nossa Carta Magna, ela não são só comandos vazios, elas são o que está escrito, o que é dito na doutrina, que é chamado de conteúdo programático. É algo que serve como baliza, como direcionamento para o administrador público e o legislador, para que executem as políticas públicas. E essas políticas públicas são aquilo que visa dar uma maior qualidade de vida para o cidadão. Existem inúmeras maneiras do cidadão garantir que seus direitos sejam exercidos. Existem diversos mecanismos de controle, tanto interno quanto externo, dos poderes. E tudo isso é perpassado no meu tema de pesquisa. É um tema amplo, é um tema que constantemente está mudando, como, por exemplo, essa questão da análise em períodos de calamidade social. Foi feito um recorte do período da calamidade social, que é o Covid-19, onde estava a pandemia muito mais apertada, muito mais forte, milhares de pessoas morrendo por dia, e ali se escancarou um descaso das autoridades públicas ao não aplicar o mínimo de receita pública em saúde, em educação e segurança, principalmente saúde. Foi escancarado em vários momentos escândalos de corrupção, inclusive dentro do estado de calamidade. Então, a população tendo mais acesso a informações de como fazer o controle político das autoridades, ela poderia ter uma melhor qualidade de vida. E com esse intuito, com esse pensamento em mente, eu fiz essa pesquisa. Okay. O direito constitucional, que é a grande área de estudo em que o teu trabalho nasce, é a área do direito que garante à humanidade o que está na Constituição, certo? De certa forma. O direito constitucional, nos tempos atuais, nós vivemos em algo chamado Estado Democrático de Direito. Não confundir com o Estado Legal de Direito. Porque quando o Estado aplica a lei pela lei, sem olhar para o indivíduo, sem olhar para os grupos que eles protegem, é uma forma de autoritarismo. Sim. A lei tem de olhar para os grupos e indivíduos de maneira que proteja e assegure o mínimo para que eles existam, o mínimo para que eles tenham dignidade no seu existir. De certa forma, o que seria esse mínimo existencial? É como eu falei, o mínimo para se existir com dignidade. A dignidade da pessoa humana é um conceito extremamente amplo e complexo. Mas, resumindo, há uma capacidade de se determinar como pessoa, de ter a possibilidade de buscar uma vida melhor com dignidade e felicidade, que seria o objetivo final do bom Estado, de uma boa legislação. De acordo, os gregos já falavam a respeito disso, de ter a possibilidade de buscar a felicidade, a eudemonia. Então, o Estado exercendo o seu papel democrático como gestor, garantindo o mínimo para que as pessoas tenham subsistência, tenham lazer, tenham direito à saúde, educação, moradia, e tudo isso está previsto na Constituição. A Constituição é um esqueleto do Estado. Ela mostra quais órgãos
são garantidos, são criados por lei, como são eleitos nossos representantes, como são feitos as nossas leis, como são controlados os nossos representantes e o que nós temos garantidos na própria lei, a respeito dos direitos e garantias fundamentais. Então, a Constituição é de extrema importância, não só no estudo jurídico, para o ordenamento jurídico, mas também para a vida do cidadão, porque o cidadão, tendo os seus direitos garantidos em lei, positivados ali na Constituição, ele gera um núcleo de direitos e garantias que o Estado não pode interferir. Como, por exemplo, o direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão e locomoção, o direito ao voto, direito à cidadania, direitos políticos que não podem ser suprimidos. Tudo isso é garantido pela Constituição. E não pode ser tocado pelo Estado. Claro, não existe direito absoluto. Todo direito pode ser relativizado, mas esse é o núcleo do que é garantido na Constituição. Agora a gente pode passar a voz para Alex, depois a gente volta aqui na tua pesquisa, mas eu vou fazer a mesma pergunta que o Vitor fez para o Rickson. Por que, Alexis? Por que o tema eu li e na hora pensei, nossa, que extremamente difícil e filosófico, e eu queria saber de ti. Da onde surgiu a ideia e por que tu decidiu falar de eutanásia? Então, a minha escolha foi bem pessoal também. Eu acabei encontrando um caso, que eu até discuto no meu trabalho, do Adam Meyer Clayton, que era um jovem canadense que ele estava buscando o direito de morrer dignamente. E esse direito foi negado para ele. Então, foi um caso que me tocou bastante e na hora de decidir o tema do meu TCC, eu lembrei e virou uma coisa importante pessoalmente para mim, essa questão da escolha, de ter a dignidade até na morte, né? Porque a gente fala sobre a dignidade durante a nossa existência. Então, eu quis explorar esse tema, eu quis ver essa parte de... Muita gente fala que morrer dignamente seria um atentado ao direito à vida, né? Então, eu iniciei o meu trabalho tentando explorar, tentando compreender se realmente feria o nosso direito à vida, né? Que é a base da Constituição também, né? E aí eu cheguei nessa conclusão da dignidade da pessoa, né? Que devia ser tratada, a nossa autonomia de decidir de tanta coisa sobre a nossa vida e o Estado não pode interferir, então, porque é a nossa morte também, né? A gente não pode escolher. E aí acabou virando uma coisa bem pessoal, importante para mim, e é um tema que eu gosto bastante. Alexis, e de onde tu tirou o teu corpus? Que fenômenos tu analisou? Tu falou do filme, né, e do caso que te inspirou a fazer o trabalho, mas o que é que tu usou como análise, como fenômeno no teu trabalho? Explorei bastante a dignidade da pessoa alheia, dignidade da pessoa humana e a autonomia da vontade como princípios basilares, né? De onde a gente tira todos os outros princípios, nossos direitos e também essa necessidade de escolha. Eu analisei bastante outros países também que já têm a eutanásia ou o suicídio assistido como legalizados e tudo mais. E eu achei que era um assunto que precisa ser discutido, porque a gente tende principalmente aqui no Brasil, a gente tende a ignorar a questão da morte, a gente deixa sempre de lado, é uma coisa muito temida. Então, eu quis analisar essa questão. Alexis, então o teu trabalho parte da necessidade, da hipótese de fazer uma adição à Constituição, em meio que ali, em contraste ao trabalho do Rickson, que é a garantia do que já existe na Constituição? É correto afirmar isso, que é uma adição? Isso, sim, seria uma adição, seria também explorar que, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem necessariamente a eutanásia tipificado, né? Entraria como homicídio e tudo mais, então seria mais uma adição aos nossos direitos, realmente. Eu acho a Constituição linda,
todos os direitos, as nossas garantias. Então, foi uma coisa que me cativou bastante. E eu não imaginava, né, quando eu comecei direito, que eu iria aprender mais para o direito constitucional. Mas acabou me cativando demais. Eu acho lindo a questão de realmente ser ali onde começa tudo. Nossos direitos, os nossos deveres, todas as nossas garantias. Então, eu acho que é super importante a gente entender realmente a Constituição, né, e o direito constitucional. A minha próxima pergunta seria para os dois, mas pela fala da Alexis, a gente entende que a Constituição, apesar de ela achar linda, ela acha que é insuficiente. Tu concorda? A Constituição é insuficiente? De certa forma, mas com ressalvas. Por quê? Nós temos algo no direito que são lacunas. O direito, a lei é lacunosa, mas o direito não. O que isso quer dizer? Que a lei, ela foi feita de maneira intencional, cheia de lacunas, a lei, porque o direito evolui no dia a dia, o direito vai se transformando, ele é criado no dia a dia. Então, é necessário lacunas para que o direito do dia a dia seja criado, seja integrado. É por isso que existem métodos de integração. O que seriam os métodos de integração? São maneiras de aplicar e fechar essas lacunas do direito. E não é só com leis, nós temos vários métodos que são conhecidos da comunidade jurídica, como jurisprudência, doutrina, nós temos analogia, os princípios gerais do direito e por aí vai. Também equidade, que são os princípios maiores de justiça. Então, tudo isso passa por essa questão. Então, o direito, ele é insuficiente? De certa forma, não. A lei é, de certa forma, sim. Vai depender de cada caso. A lei, ela pode bastar perfeitamente para um caso e para outro não. E é aí que entra o trabalho do operador de direito. Entende? Entendi. Também nós temos, não só para os advogados nessa questão, nós temos a advocacia pública que faz um trabalho excepcional com essa questão. A defensoria pública, no caso, que tem a garantia constitucional, tem o dever institucional garantido na Constituição de defender a população nesse sentido. Então, todos esses mecanismos que eu te falei são exercidos ou pela defensoria ou pela advocacia privada. E por aí vai. Tu trabalhou no Procon, né? Qual foi o período? Foi no período de 2020 até 2021. Tu chorou mais trabalhando no Procon ou escrevendo o TCC? Cara, o Procon, ele foi um choque para mim, porque a gente fica pensando no direito e tudo mais, como ele é bonito, como ele é legal, sabe? Nossa, incrível. A gente tem uma ideia do direito. Agora, quando a gente vai pro dia a dia, ali para encontrar o cidadão, cara a cara, você tem um coração humano, não tem como ele não ser apertado quando você vê um senhor ali, agoniado, sabe? Cheio de aflição, por conta de dívidas e tudo mais. E, cara, foi um período que me ensinou muito, não só como operador do direito, mas também como pessoa. Eu sou muito grato ao Procon por isso. E lá eu aprendi como é que o direito é aplicado no dia a dia. É um órgão que tem também uma garantia constitucional, que tem lá a defesa do consumidor, e existe a legislação que cria, né, os institutos de proteção ao consumidor. E por conta disso, é a linha de frente em muitos momentos, porque lá nós não fazemos só atendimento do direito do consumidor. Muitas vezes as pessoas chegam lá sem informação e nós damos a informação de qual seria o órgão correto para elas se encaminharem, qual seria o direito que elas realmente deveriam buscar nessa situação. Pau para toda obra, entende? Lá a gente fazia de tudo um pouco. Então é um trabalho que serve muito à comunidade. São pessoas maravilhosas e sobre chorar mais no Procon ou no TCC, talvez no Procon, porque, cara, é pauleira lá. Isso que você falou é interessante sobre
no papel é uma coisa, né? No direito, o direito é lindo, assim, acho que em todas as áreas, né? Em todas Tem as muita áreas. teoria, assim, quando a gente lida com as pessoas, com a vida real, tudo se torna muito mais complexo, porque as pessoas são complexas, as relações são complexas, e a ciência, ela tem também esse papel de ser prático, né? Assim, nem sempre ele vai ser prático, mas quando a gente pode transformar a ciência em algo prático, algo palatável para a sociedade, claro que é ótimo. E eu vejo isso muito, que é uma grande dificuldade também, né? A gente ter esse mesmo tom de realidade dentro da academia, o tom de realidade da vida real dentro da academia. E aí tem esse choque de realidade quando a gente vai trabalhar ou quando a gente encontra situações assim mais barra pesada. Poxa, demais, cara. Eu queria fazer uma pergunta para Alexis. Eu estava lendo o teu trabalho e eu não sei se é exatamente isso, mas eu queria saber se... Porque tu enumerou vários casos, e casos fictícios e reais com relação à eutanásia, e eu queria saber se tu fez isso pela falta de jurisprudência aqui no Brasil ou se não tem nada a ver. Queria que tu me explicasse por que tu fez dessa forma. Acho que ambos os casos. É um tema um pouquinho escasso, realmente, aqui no Brasil, tanto que eu busquei bastante doutrina internacional, né? Então, foi um pouquinho de necessidade. E também porque eu queria ilustrar de uma forma, tirar só da questão de palavras difíceis, né? Que a gente encontra bastante no direito. Eu queria dar uma imagem à eutanásia diferente só da escrita, para a gente meio que presenciar, sabe? Para entender, principalmente nos casos reais, entender o porquê que essas pessoas escolheram a eutanásia, o porquê que, por exemplo, tem um médico que eu falo sobre, um médico alemão, porquê que ele achava que isso era um direito importante. Então, eu achei que trazendo esses casos, tanto os fictícios como os reais, daria uma imagem melhor, daria para compreender melhor, porque geralmente a gente só entende as coisas quando a gente vê realmente como é que é no dia a dia, né? Então, eu acho que é diferente eu explicar a história da eutanásia, o que é a eutanásia e realmente mostrar o que ela é, realmente, né? Vocês assistiram Midsommar? Já. Muito fofinho, muito colorido, muito Filme lindo! claro. Que isso, que né? acontece Super todo saudável, dia. né? Midsommar é um filme do Ari Aster, que é o diretor de Hereditário também. Em Midsommar, nós temos uma das cenas mais emblemáticas e mais marcantes, que é o do suicídio dos idosos. E, apesar de muito chocante e muito gráfico, é uma cena que não sai da cabeça, sabe? Eu acredito que é a cena mais marcante de todo o filme. É um filme cheio de cenas muito memoráveis, mas essa é a mais forte. Ela é muito real. E ela tem uma justificativa, na minha opinião, genial. Os idosos se matam numa cerimônia feita para eles se suicidarem. E eles justificam esse suicídio porque eles acreditam que a vida deles já deu o que tinha que dar e eles preferem morrer no auge da vida, quando eles estão felizes e muito bem, quando eles acreditam que já concluíram um ciclo, em vez de morrerem doentes, caquéticos ou jogados no asilo. Alexis, isso para ti é morrer com dignidade? Isso conversa com o teu trabalho? De que forma? Eu acho que levando em consideração que realmente a cena foi feita para chocar, né, a gente pode tirar dela essa questão, sim, de morrer com dignidade. Claro que a eutanásia ou o suicídio assistido não seria tão gráfico, não é uma coisa para causar dor. Mas a gente vê ali que, se a gente for comparar essa questão de cultura, os turistas ali vendo com choque, enquanto o pessoal ali da comunidade compreendia, eles aceitavam. Eu acho que a gente pode ter, assim, compreender que é uma coisa bem cultural mesmo. Tanto que eu mencionei no trabalho a questão de, por exemplo, na Grécia Antiga, o suicídio era visto como uma coisa honrosa se você estivesse passando, por exemplo, por uma doença que não tinha mais cura.
essas questões, né? Então eu acho que, levando em consideração que é um filme de terror, pode conversar, assim, um pouquinho com a eutanásia. Midsommar é muito sobre cultura, assim, muito, muito, bastante. E é muito interessante que ele mostra o exótico de uma comunidade branca, de olhos azuis, de cabelos claros, isolada. E um dos poucos negros no filme, o único negro no elenco principal, ele vai como pesquisador para pesquisar essa cerimônia, que é o Midsommar, de uma comunidade branca isolada. E ele vai justamente para pesquisar esse fenômeno como exótico. E aí a gente já entende como o exótico é muito relativo, como o exótico é muito cultural. E aí a gente tem uma inversão do que acontece aqui na realidade. Nós temos pesquisadores brancos, pesquisadores privilegiados indo para uma comunidade indígena, para uma comunidade negra, para explorar essa comunidade culturalmente falando, para tirar seus dados, tirar essas informações, e às vezes não devolve nada. No filme a gente tem uma inversão disso, em que um pesquisador negro vai pesquisar essa comunidade branca como exótica, e isso já escancara, de certa forma, um racismo, porque quando a gente fala em exótico, quando a gente fala em estranho, a gente ouve falar em asiáticos comendo cachorro, a gente ouve falar em religiões originárias da África que, enfim, que matam animais, por exemplo, durante essas cerimônias, mas a gente não olha para comunidades brancas que se suicidam, por exemplo, como uma coisa super positiva, porque a ciência simplesmente não se importa em tratar aquilo que a gente entende como tradicional, aquilo que é branco, aquilo que é privilegiado, como exótico. Não, o exótico para a ciência é o negro, é o asiático, é o indígena, etc. Inclusive, só adicionar um comentário a isso, existe um certo pesquisador, que eu não estou lembrado do nome agora, que ele é da área da sociologia, das ciências sociais, que fala a respeito disso. Ele comenta muito sobre como práticas culturais tradicionais estão sendo defasadas em perca de práticas comerciais, por exemplo. O foco de estudo dele, nesse caso, é a medicina popular, né? Ele fala como as pessoas agora não valorizam mais tanto a medicina popular, o que é muito forte na nossa região, diga-se de passagem, e nem é o foco dele, a pesquisa. Em prol de tratamentos farmacêuticos que muitas vezes são só temporários para poder parar o problema ali, mas existem, de certa forma, vários remédios tradicionais e locais que dão jeito em muito do que acontece. Inclusive, se não me engano, em 2018 ou 2017, o prêmio Nobel de Medicina foi para uma chinesa, se não me engano, que realizou um tratamento, conseguiu descobrir um tratamento para a malária, que era realizado de maneira local ali na região dela, entendeu? Com chás e coisas do tipo, provando que a medicina tradicional ainda tem valor e tem muito a adicionar, não só para a saúde da população, como também ajuda a afirmar uma identidade cultural a respeito daqueles povos da região. Eu acho que o que a gente tem em comum entre os dois trabalhos de vocês é a dignidade. Dignidade de vida e a dignidade de morte. E a gente estava conversando mais cedo, eu e o Rick aqui, sobre um trecho do trabalho dele que eu queria ler e depois discutir com a Alexis e com o Rick sobre esse conceito que parece ser muito abstrato, mas que, segundo ele, nem tanto, que é a felicidade. Vou ler aqui e depois a gente comenta. Olha, a legalidade encontra na obediência a capacidade de, por meio desta, gerar juízos de justiça, e estes levam ao objetivo último da vida em sociedade, que, de acordo com os pensadores que ele citou no trabalho, seria a felicidade como objetivo de uma existência humana digna. Então, falando sobre ambos os trabalhos, como que a felicidade está ligada ao conceito de dignidade, e não é subjetivo? Vida digna são as condições de se alcançar a felicidade.
você tendo a possibilidade de exercer suas potencialidades, de exercer seus direitos e ter condições de se autodeterminar, de se determinar como pessoa, de buscar a determinada coisa, ao primeiro momento pode parecer subjetivo, sim. Porque a gente vai estar falando o quê? Uma pessoa tendo liberdade, uma pessoa específica, um indivíduo tal, X, tem liberdade para buscar as coisas que ele gosta e ele vai conseguir alcançar a felicidade, claro, mas ele vai precisar de condições objetivas, materiais para isso. E quais são essas condições objetivas materiais? Coisas básicas como educação, alimentação, saúde, segurança. Uma pessoa que encontra nessas situações possibilidades de alcançar a felicidade, ela se torna algo evidente, algo elementar. Então é algo que é já inerente a uma vida boa em sociedade. Então, cada pessoa tendo possibilidades, e essas possibilidades são o objetivismo aqui. Ela pode buscar a sua própria felicidade. Mas a felicidade em si, a gente entra num lance muito mais filosófico do que do direito. A felicidade em si é uma capacidade objetiva inerente a todo ser humano. Podemos sim sermos felizes, dada as certas condições. Entende? Tu falou Sim. que tu fez um destrinchamento. E desse destrinchamento, o que é que tu selecionou para construir o que tu entende como mínimo existencial e o que, no fim das contas, tu definiu como mínimo existencial? E o mínimo existencial que tu definiu a partir do que já existe, ele é suficiente para a realidade de agora? Porque, por exemplo, nós temos o acesso à arte, que é muito limitado em muitas comunidades. O acesso à internet, acesso à informação, enfim, etc. Então, a gente tem o mínimo existencial que nós falamos no começo, que é o mínimo para se existir fisiologicamente, comer, beber, tomar banho, etc., higiene, enfim. Mas a gente tem, e que chega também nesse assunto da felicidade, nós temos também esses outros tópicos que não são fisiológicos, mas que eles acabam encontrando no padrão da sociedade agora o que é viver com dignidade, né? Claro, claro. Essa questão muito mais intelectual, espiritual e mental de satisfação, isso está ligado muito mais a uma noção de satisfação. Como é que o mínimo existencial se liga a isso? Pelo seu contraponto. Existe um contraponto ao mínimo existencial chamado reserva do possível. A reserva do possível seria aquele núcleo de patrimônio que o Estado, o administrador tem, que ele pode gastar com determinadas coisas. Na Constituição nós temos a previsão, sim, desse restante de coisas que a gente comentou aqui, como cultura, capacidade de acesso à arte, lazer, tudo isso nós temos também presente em certos núcleos da Constituição. Só que tudo isso ele pode encontrar também, como eu posso dizer, existe outra pirâmide, mas essa pirâmide já é muito mais voltada na área da psicologia. Já é um estudo bem mais, não vou dizer defasado, mas bem mais antigo, que trata de necessidades humanas. Essas necessidades humanas, existem necessidades básicas que são dadas por deficiência e as que são dadas por transcendência, por assim dizer. No básico, nós temos tudo isso que nós comentamos de maneira fisiológica, que é educação, segurança, saúde, etc. Essa parte superior seria muito mais ligada a isso que tu está falando. A busca à arte, a busca de ligação à comunidade, a busca de transcendência, por assim dizer. Tudo isso faz parte do que é ser humano. Então, condições materiais, para início de conversa, é o necessário para poder se alcançar esse outro estado de bem-estar social. O Estado, na segunda geração do direito, nós temos várias gerações de direito. Nós temos primeira, segunda, terceira geração. É uma divisão bem conhecida dos estudantes de direito. Na segunda geração, nós temos algo chamado estado de bem-estar social. Na primeira geração, nós tínhamos os direitos
positivos, liberais. Foi o chamado Estado Liberal de Direito, que eram as questões muito mais ligadas a liberdades. Você tinha um núcleo de liberdades que o Estado não podia tocar. No entanto, com a evolução de questões sociais, percebeu que as pessoas eram extremamente exploradas em fábricas, por exemplo, trabalhando até 18 horas por dia. Era uma situação horrenda. Não era nem escravidão, mas era uma situação de trabalho assalariado. Então, começaram a ocorrer protestos ao redor de toda a Europa e também no Brasil, em certos momentos, a respeito de votos, direitos políticos, direitos trabalhistas, e isso criou um núcleo de direitos trabalhistas, que hoje no Brasil é condensado pela CLT, que garante, né, essa questão do bem-estar social, essas garantias de como aposentadoria, seguro-desemprego, seguro-maternidade, férias remuneradas, tudo isso está ligado a essa questão do bem-estar social. Então, o bem-estar social é algo necessário para que as pessoas possam ter uma transcendência, como eu posso dizer, algo que é um bem-estar que passa além dela, do seu físico, e vai para o mental e espiritual, entende? Então, você tem essas capacidades e possibilidades, você pode lutar por uma vida melhor. Entendi. Alexis, eu também vou ler uma parte do teu trabalho. Aqui do comecinho, a gente chegando já aqui no final, tu fala que tratar sobre a morte não é fácil, porque a sociedade ocidental está condicionada a evitar assuntos ligados ao fim da vida. Isso, como estudante de letras, eu consigo associar à mitologia, em como os povos primitivos criaram narrativas para justamente postergar essa morte. Então, nós temos muitas sociedades que acreditam em ciclos, por exemplo. Em ciclos que a vida não acaba aqui, por exemplo. Então, há uma ressurreição. E a gente é uma sociedade majoritariamente cristã e uma sociedade que é muito apta a acreditar, por exemplo, em espíritos que vagam por aí, em fantasmas, etc. E isso eu consigo associar ao meu trabalho, que é sobre as histórias de fantasmas do Teatro Amazonas, que são lendas urbanas, porque os fantasmas, eles são monstros diferenciados. Porque nas lendas urbanas, nas lendas tradicionais, como a Cuca, o Boitatá e outros, enfim, o Saci, esses são monstros que são obviamente fantasiosos. Então, hoje em dia já é uma coisa muito defasada. Mas os fantasmas, as lendas urbanas, as narrativas fantasmagóricas, elas estão aí até hoje, sabe? Então a gente não acredita mais na Cuca, mas é muito fácil as pessoas acreditarem em fantasmas. Justamente porque as pessoas tendem a acreditar que há um pós-morte. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar que a vida simplesmente acaba. Eu não sei como isso é para vocês, mas eu fico um pouco desesperado ao pensar na morte, sabe? Quando eu acreditava em Deus, lá de 2016 para trás, era muito mais fácil, sabe? Era muito mais fácil, porque, enfim, eu ia renascer depois, enfim, como uma libélula, um veado ou alguma coisa. E a Alexis tem uma parte bem grande do trabalho que ela fala só dessa questão, né, da religião, a relação da eutanásia com a religião, né? Então, acho que isso que tu está falando entra diretamente no que ela trouxe. É impossível falar de um tema sem falar de outro, sim, né? Sim. Impossível falar da morte sem falar de todo o processo que está por trás, né, das coisas que a gente acredita, das crenças. Sim. Eu acredito que a gente vai ser uma libélula em algum momento, ou um viado, ou uma coisa assim. Mas realmente somos, né? É bem pessoal, né? Bem pessoal. E aí, desde que eu decidi que eu não acredito mais em Deus, em ressurreição, etc., é desesperador pensar na morte, porque eu não consigo conceber a ideia de que, tipo, eu tô aqui, eu tô vendo, eu tô pensando e tal, mas quando eu morrer, eu fico desesperado pensando em como é que vai ser, sabe? Já que eu não acredito que vai ter nada depois. Então, Alexis,
A Clara falou que tu tem uma sessão inteira, sim, tu tem uma sessão inteira falando sobre a religião e a eutanásia, é óbvio, porque é uma coisa muito associável, mas como é que tu vê a religião e como ela afeta a eutanásia e como é que ela dificulta a eutanásia hoje em dia e como é que ela afeta a morte com dignidade? Então, desde a Grécia Antiga, onde o suicídio, né, culposo era visto como uma coisa boa, e depois a transição para o cristianismo. Então, eu discuto bastante a influência da ideia cristã, dos valores cristãos, na visão que a gente tem, né, normalmente sobre a morte, sobre a eutanásia. Porque antigamente, na Grécia Antiga, que é o que eu mais falo no trabalho, era visto como uma passagem, tipo, era uma coisa normal. Hoje em dia a gente evita falar sobre, a gente tem medo, né? Eu acho que essa questão de fantasmas também como monstros é muito sobre o medo da morte. E eu acho que é natural a gente ter medo da morte, porque é o desconhecido. Eu, pessoalmente, também é uma coisa desesperadora, só que eu, nessa questão de pesquisadora, de pesquisar, de ler, eu compreendi um pouquinho que a ideia cristã de que, por exemplo, a vida é uma dádiva divina, que a gente não pode mudar, a gente não pode negar, porque, né, Deus te deu essa vida, então você não pode fazer nada além de viver. Então, eu associo bastante essa questão da religião proibir você de decidir, de tomar essa decisão com a nossa aversão ao assunto da eutanásia, porque, querendo ou não, é uma decisão que só você pode tomar. Né? Então, depois da ascensão do cristianismo, desses valores cristãos, as pessoas começaram a evitar o assunto, porque se tornou até pecado, né? O suicídio teve uma época na história em que era crime e tudo mais. Então, eu associo bastante esses dois pontos, sim. Para finalizar, eu queria perguntar como é que a ciência e o direito seguram as mãos. Como é que essa relação funciona? A ciência no direito, ela serve para a manutenção das leis, por exemplo? A ciência no direito, ela serve, sim, para a manutenção das leis, porque nós temos algo no direito chamado de doutrina, comumente conhecido como doutrina. E a doutrina é o trabalho científico de vários pesquisadores do direito, que tem como substrato de pesquisa julgados a respeito do que acontece, aquilo que é julgado nos tribunais é analisado pelos doutores, pelos mestres da lei, e eles fazem um trabalho sobre isso, e esse trabalho ele influencia não só a produção de novas leis, como mudanças jurisprudenciais, que seriam entendimentos a respeito das leis, e isso faz com que o direito avance. Então, a ciência bebe na doutrina, ela tem na doutrina a sua base, que verte-se sobre as leis, e as leis são interpretadas de formas novas pelos tribunais que aplicam as leis de maneiras diferentes no dia a dia. Ou seja, essa é a ligação da ciência com o direito e o dia a dia. Então, quando é produzida ciência no direito, é aplicado logo no dia a dia. Mudanças na legislação recente, por exemplo, mostram isso. Questões a respeito desse período de calamidade social, foram feitas diversas emendas constitucionais que permitiram aos administradores públicos a maior liberação de crédito extraordinário para o emprego no investimento de hospitais, ou então aquisição de insumos e medicamentos, coisas para poder combater esse estado de calamidade social. Então, tem toda uma ligação, tudo se conecta nesse sentido. Entendi. Eu acho que muitas das dúvidas que surgem não só em relação à ciência, mas em relação ao próprio direito, é em como é que isso afeta a minha vida, sabe? Como é que isso chega a mim. Tu diz que tu quer seguir tanto a vida da advocacia, tu quer ser um advogado, e tu passou na OAB, inclusive? Eu estou esperando o resultado, mas com otimismo. Como advogado,
Seria da área do direito constitucional? Não necessariamente, porque o direito constitucional, como eu te falei, é uma base. Tem todo um resto, uma gama do direito onde se pode atuar. Direito civil, direito do consumidor, direito trabalhista e direito penal são as áreas que são mais presentes no dia a dia. Entendeu? Consumidor principalmente, entendeu? Como eu falei, lá no Procon era o direito sendo visto ali no dia a dia, as relações de consumo, a gente tratando a respeito delas, todas elas previstas em leis. Quando tinha alguma mudança em entendimento, como eu te falei ainda agora, nós tínhamos reuniões para tratar acerca da mudança nesses entendimentos, para aplicar de novas maneiras os novos entendimentos. Como advogado, tratando da área do direito civil, super presente como situações de divórcio, situações de terreno, situações de partilha de inventário, situações de casamento, tudo isso é aplicado no direito civil. Direito penal é o mais óbvio, né? A questão da criminalidade, entendeu? Mas o tratamento digno do preso. Direito do trabalho, também muito presente desde que ocorreu a reforma trabalhista. As relações trabalhistas sofreram uma mudança brusca. Então, tem muito trabalho, muito que está sendo construído no dia a dia. Os escritórios, o próprio trabalhador também pode procurar seus direitos. E por aí vai. O direito constitucional dá base para todas essas áreas que eu te falei. Tanto que se fala em direito civil constitucional, direito civil constitucional trabalhista e coisas do tipo, porque ele se irradia por todo o ordenamento jurídico. Na tua vida de advogada, que área tu acha que tu vai seguir e que tipo de problemas as pessoas chegariam para resolver contigo? Olha, eu estou me especializando em direito internacional, que é uma área que eu gosto bastante também, e em direitos humanos. Como o Rick disse, o direito constitucional está ali como uma base para tudo, mas no dia a dia do advogado, principalmente porque eu moro em uma cidade bem pequenininha, a gente encontra mais casos de divórcio, de adoção é bem raro, mas esses casos mais corriqueiros. Então, eu acho que é essa área que eu vou querer seguir, porque realmente a gente tem um pouquinho de escassez em outras áreas. Direito consumidor, que é o que tem no dia a dia, trabalhista. Penal não é o meu foco, por enquanto, mas é isso. Alexis, com a conclusão do teu trabalho, tu adotou uma postura otimista em relação ao teu tema? Olha, eu acredito que no Brasil de hoje em dia ainda é um tema muito difícil de se discutir. Tanto no dia a dia, quando alguém me perguntava sobre o tema do meu trabalho, sempre ouvi algumas coisinhas de que é um tema meio forte, as pessoas meio que se recusavam a conversar sobre, sempre tem um pouquinho de preconceito. Eu espero, né, que a gente consiga evoluir com outros assuntos que eu acho que são uma base. Por exemplo, a gente não tem muita conversa sobre o aborto, é sempre aquela questão de não ser legal. Eu acho que primeiro a gente tem que evoluir em outras áreas para depois ter uma conversa mais aberta para a eutanásia. Mas eu espero que chegue esse momento. Então a gente vai finalizar, né, Clara? Chegamos ao final, Vitor Libório. Vamos? Vamos. Muito bom conversar com vocês, Rick e Alexis, conhecer o trabalho de vocês e conhecer vocês também. Com certeza saiu daqui um pouco mais inteligente, não sei, mas definitivamente informada sobre o direito. E aprendi um pouco mais também com vocês. Só para relembrar e para fechar, o trabalho do Rickson se chama Mínimo Existencial, um olhar sobre direitos e garantias fundamentais em tempos de calamidade social. O trabalho da Alexis é Eutanásia, o direito à morte digna. Os dois trabalhos estarão disponíveis no nosso site, tá bom? Em paciência.com.br a partir do dia 16 de maio. E estão disponíveis online também? Estão disponíveis. Perfeito. Vocês também podem fazer perguntas para os nossos convidados, que nós faremos essa ponte e nós podemos também postar no blog do nosso site, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente passa para eles e posteriormente eles podem responder.
Os episódios estarão disponíveis no YouTube, a live completa, e nós teremos os episódios em áudio apenas nas principais plataformas de streaming de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. Estaremos aqui sexta sim, sexta não, pela manhã, tá bom? Rickson, obrigado pela presença, sucesso. Obrigado a vocês, tá? Alexis, obrigado pela presença, sucesso. Obrigada, eu que agradeço. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, gente. Tchau, vida. Tchau, vida.